Oi, gente. Nos últimos dias, a internet foi inundada de reportagens negativas sobre Lula, vindas dos liberais e dos oligarcas do país, não é? E daqueles que defendem a austeridade fiscal, por causa das falas dele defendendo a importância da responsabilidade social. E eu tenho uma ideia de como é que Lula pode inverter isso a seu favor. Inclusive, falei essa ideia na minha live com o Fernando ontem, né? Com o Fernando Drummond ontem, aqui no canal eu trouxe essa ideia. Se vocês querem ver, olha só as reportagens. Mercado pode ter se enganado em relação a Lula, diz o Citibank, o banco norte-americano. Declarações de Lula sobre responsabilidade fiscal preocupam o mercado financeiro na CNN Brasil. Mau começo na Folha de São Paulo. Lula ignora que a responsabilidade fiscal e social é social e mina a confiança em seu governo. Aqui do Estadão. Por que, cadê? Por que o mercado financeiro reagiu tão mal à fala de Lula sobre responsabilidade fiscal? E por aí vai. A quantidade de reportagens sobre isso é verdadeiramente gigantesca. O que é que eu penso sobre isso? O que é que Lula, na minha opinião, deveria fazer diante disso? É o seguinte: Lula precisa enfatizar, nesse momento, do ponto de vista político, que é necessário aprovar a PEC da transição, porque Bolsonaro, vamos lembrar, furou o teto 5 vezes. Bolsonaro criou um rombo no orçamento brasileiro e Bolsonaro fez um orçamento para o ano que vem sem contemplar o antigo auxílio emergencial, que virou Auxílio Brasil, que vai voltar a ser Bolsa Família a partir do ano que vem, sem contemplar merenda escolar, sem contemplar farmácia popular, sem contemplar a continuidade das obras, entre outras coisas. Ou seja, Bolsonaro está terminando o seu governo com um orçamento fake. E diante de um orçamento fake, que foi o orçamento que Bolsonaro fez, Lula não precisaria chamar o orçamento de fake, mas dizer, numa linguagem mais diplomática, um orçamento que não contemplou as necessidades emergenciais da população mais carente do Brasil. Pronto, usar essa linguagem já fica beleza. Mas vamos lá. Então é necessário uma PEC da transição e não rever todo o orçamento, porque se ele propor rever todo o orçamento, isso não vai ser aprovado. Então, uma PEC da transição para poder garantir essas coisas para o ano que vem. Aí Lula diz o seguinte: mas ok, eu sou favorável à responsabilidade fiscal, eu sou favorável a um orçamento equilibrado. E para que o orçamento equilibrado exista, para que nós tenhamos um orçamento equilibrado feito por esse governo em 2023 para o ano de 2024, eu peço então aos políticos que defendem responsabilidade fiscal, eu peço então ao mercado e às forças do mercado que querem um orçamento equilibrado, eu peço a eles que aprovem, que pressionem para aprovar uma reforma tributária justa, uma reforma tributária solidária, uma reforma tributária que produza justiça tributária no país. Que tipo de reforma tributária seria essa? Seria uma reforma que diminuiria os impostos no consumo e na produção, diminuindo os impostos no consumo e diminuindo o imposto nos produtos, na comida, em tudo que envolve produtos de limpeza, produtos, itens de necessidade básica. Esses tributos devem cair. E na produção de bens de consumo e na produção de alimentos, não é? E na produção de combustível, enfim. Combustível, inclusive, eu já expliquei que tem que mudar a política de preço da Petrobras. Mas, enfim, reduzir esses impostos e aumentar os impostos na renda progressivamente, no patrimônio, na especulação financeira, nos dividendos empresariais, tributar lucro líquido dos bancos, porque os bancos lucram muito e tem boa parte do seu lucro distribuído em dividendos e muito pouco taxado, não é? Então, taxar os lucros e dividendos, taxar imposto territorial rural de forma mais progressiva para proteger os pequenos produtores, mas para taxar mais agressivamente os mais ricos. E com isso, com a reforma tributária progressiva e justa, produzir um orçamento em 2024 que tem responsabilidade fiscal e responsabilidade social. Essa é a minha ideia. Inclusive, levei essa ideia e já enviei para pessoas do PT
que eu conheço, já mandei essa ideia para essas pessoas e torço para que elas levem para Lula, que é o seguinte, que é uma estratégia de comunicação. Vocês querem, políticos, responsabilidade fiscal? Vocês querem controle melhor da inflação? Eu também quero. Lula poderia dizer isso. A equipe de transição poderia dizer isso. Alckmin poderia dizer isso. Todos poderiam dizer, queremos controlar e reduzir a inflação, queremos uma economia crescendo. Mas para que isso aconteça e para que seja possível um orçamento equilibrado para 2024, feito em 2023, porque o governo Lula só vai fazer o orçamento de 2023 para ser executado em 2024. O orçamento de 2022 para ser executado em 2023 sempre é feito pelo governo que está, ou seja, o governo Bolsonaro. Para que isso aconteça, e aí ele pode dizer, vocês precisam aprovar uma reforma tributária que me dê recursos para investir, que me dê condições de garantir Bolsa Família para toda a população brasileira que precisa, inclusive com as condicionalidades restabelecidas, para a gente retomar a vacinação infantil, com a condicionalidade de manter os filhos na escola, para a gente diminuir a evasão escolar. E a gente precisa também de investimento em obras, a gente precisa também de investimento em saúde, em educação. Nós precisamos de investimentos para expandir o trabalho cooperado, nós precisamos de investimentos em diversas áreas. Em ciência e tecnologia, em proteção ambiental. E para ter recursos para isso, sem ter uma profunda irresponsabilidade fiscal, eu preciso de uma reforma tributária progressiva. Uma reforma tributária solidária e justa. Me deem a reforma que eu darei para vocês responsabilidade fiscal e social no orçamento de 2023 para 2024. Se Lula disser isso, Lula desmonta esse argumento, assim, ó, na hora, e ainda coloca uma reforma central como uma necessidade histórica para ser construída. Se você acredita e você entende a importância disso, compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, ajude ele a conseguir alcance, peça para as pessoas compartilharem, peça para as pessoas se inscreverem no canal, mas peça para as pessoas compartilharem essa ideia, para a gente fazer essa ideia crescer e essa ideia poder, então, se materializar em um discurso de Lula, em uma posição do partido e uma estratégia para já nos primeiros meses de governo usar a discussão da responsabilidade fiscal como um elemento central para produzir a reforma que mais esse país deve ao seu povo, que é a reforma tributária. Uma reforma que vai fazer justiça com os impostos, começar a fazer justiça com os impostos, um sistema tributário atual que é oligárquico e que favorece os interesses da oligarquia brasileira. E reverter isso é uma necessidade. E ele pode usar, inclusive, essa tensão com relação à responsabilidade fiscal. Essa é a minha ideia. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreva, dê um like, compartilhe, que é muito importante pra gente. Quem sabe vire membro, apoiador, quem sabe faça um Pix. Todas as informações sobre isso estão no comentário fixado e a gente se vê em breve em um outro vídeo. Lutando sempre pelos interesses da classe trabalhadora e pelos interesses do Brasil. Um abração e até lá.